Pessoal, eu tive um problema que a energia acabou de novo. Então, eu não vou regravar o vídeo, eu vou retomar de onde eu tinha parado, aqui na parte de fermentação láctica. Ok? Eu comecei a falar dela, aí vocês vão ver que o vídeo anterior interrompeu. A partir desse aqui a gente continua. Então, eu falei agora há pouco que não havia liberação de CO2 nesse tipo de fermentação. Então, a gente tem aqui, através de uma molécula de glicose, você vai ter apenas, simplesmente, 2 moléculas de ácido láctico e 2 ATPs sendo produzidos, porque é isso que bactérias e até mesmo células musculares querem, em certos casos. Pô, Zezão, você não falou que eram seres unicelulares que faziam fermentação? Isso aqui é uma exceção, tá? Nos casos em que você tem fadiga muscular, só um instante. Nos casos de fadiga muscular, estas células desse tecido, do tecido muscular, podem fazer fermentação. Pensem num atleta de alta performance. Ele está ali no máximo do seu músculo, independente do esporte que ele faz. Vai chegar um momento que talvez haja fadiga. O que quer dizer fadiga? Ausência de O2. Então, o ar, o oxigênio que esse atleta está respirando é insuficiente, porque essas células estão trabalhando no máximo que elas podem. E mesmo assim, o oxigênio que está chegando é insuficiente. Nesses casos, essas células passam a fazer fermentação. Pensem bem, é uma célula que rotineiramente faz respiração aeróbica. Ou seja, a quebra da glicose em presença de oxigênio. Só que quando esse oxigênio não é suficiente, você vai ter a fadiga muscular, não como causa, mas como consequência da fermentação, de fato. Por quê? Porque em ausência de O2, você vai ter a fermentação acontecendo, causando fadiga muscular, dores musculares, porque você vai estar produzindo ácido láctico. Esse ácido láctico em excesso nessas células dá essa sensação de fadiga, dá essa sensação de cãibra, tá? Então, células musculares, nesse caso, elas podem fazer fermentação. Vai ser um processo muito menos eficiente, só que elas vão conseguir algum ATP, pelo menos, para continuar o seu metabolismo. Então, olha só, tipo de fermentação, fazendo aqui um resumo. Alcoólica, você tem o álcool etílico como produto, bactérias e leveduras podem fazer. Já a láctica vai ter como produto o ácido láctico. Bactérias, células do tecido muscular humano podem fazer esse tipo de fermentação. Na indústria você vai ter produção de queijos, de coalhadas e iogurtes, como também produtos aí, né, dessa fermentação láctica. O leite possui lactose, que é a soma de 2 monossacarídeos. Quando você fermenta esse leite,
você vai ter ácido láctico. E na presença desse ácido láctico, você vai ter mudanças aí na composição química do leite. O leite torna-se azedo, você vai ter produção de coalhada já diretamente da presença desse ácido láctico, enfim. Ok? Então a gente vai aqui bem superficialmente na fermentação. E agora a gente fala de respiração aeróbica. Tá? A gente tem que entrar em alguns conceitos antes de falar de respiração aeróbica de fato. Aqui, pessoal, a grande maioria dos seres multicelulares vão fazer esse tipo de respiração aeróbica. Células musculares humanas, em determinadas situações, fazem fermentação, mas a regra é a respiração aeróbica. Por que aeróbica? Porque o oxigênio vai participar desse processo. Neste processo, ao final, você vai ter então produção de ATP, através então da quebra da glicose. Você passa por uma cadeia muito complexa de reações. A gente vai destacar os principais pontos aqui, apenas, tá? Porque é bastante complexo. E ao final você tem a produção de ATP. Aqui, como na fermentação, você tem resíduos. Gás carbônico e água. São resíduos aí bem menos tóxicos para a célula do que o ácido láctico, por exemplo. Lógico, o gás carbônico ele vai sendo retirado através do processo de expiração. Então, nesse sentido, ele não torna-se tóxico. Se ele fosse acumulando na célula, ele seria. Ok? Então, olha só, aqui a gente tem um resumo muito simplificado da respiração aeróbica, assim como a gente viu ali da fermentação. Então, aqui você tem glicose e você tem presença de oxigênio. A respiração aeróbica, que você pode chamar também de respiração celular, ao final você libera energia, você libera também gás carbônico e água. Num segundo momento a gente fala da fotossíntese, cujo resumo está aqui também. Então, se a gente for comparar a eficiência dos processos por via anaeróbica e a via aeróbica, você tem aqui 2 ATPs por cada molécula de glicose na via anaeróbica, e na aeróbica você tem pelo menos 30. Você desmonta completamente a molécula de glicose. Aqui na fermentação, você tem como produto, como resíduo, ácido láctico e álcool etílico, que contém ainda muita energia, daria para aproveitar. Por isso que a respiração aeróbica é mais eficiente, porque ela consome o máximo possível de energia. Os resíduos são gás carbônico e água, que são pouco energéticos. E onde essa respiração aeróbica ela ocorre? Ela ocorre em 2 locais. Ela vai ocorrer no citoplasma e ela também ocorre nas mitocôndrias. Tá? Então são esses 2 locais onde a respiração aeróbica vai ocorrer.
diferentes etapas ocorrem em diferentes lugares. Então aqui, citoplasma vocês já entendem quando eu falo. Mitocôndrias também vocês entendem, mas a gente pode passar aqui um geral sobre elas. Elas têm DNA próprio, elas sintetizam suas próprias proteínas, elas se replicam independentemente da célula, tá? Ou seja, elas têm uma independência muito grande da célula. O que elas fazem em conjunto com a célula? Em conjunto com a célula, elas produzem ali o ATP. Ok? Então aqui a gente tem na constituição dela uma membrana externa, uma membrana interna. E dependendo aqui da região que a gente está falando, diferentes processos da respiração aeróbica vão ocorrer. Ok, então, aqui a gente vai ver as 3 etapas da respiração celular aeróbica. De novo, é um processo ainda mais complexo do que a fermentação, demanda de vocês bastante atenção. Qualquer coisa me perguntem no privado, tá? Porque isso aqui realmente é um pouco complicado de se pegar na primeira vez ou na segunda, inclusive às vezes até na terceira vez que vocês estudam isso. Então, é normal, não se sintam aí rebaixados por não entenderem isso de primeiro, tá? Então vamos aqui passo a passo. Você tem aqui 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. São 3 etapas dentro de um processo. Tá? Respiração aeróbica é composta de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. A glicólise, ela acontece no citoplasma celular. Aqui, basicamente, é a fermentação. Se você observar, glicose, lise, quebra da glicose, ela vai ser quebrada, ela vai ser oxidada. Quando você quebra a molécula de glicose, os produtos dessa quebra são piruvato, que também é chamado de ácido pirúvico. Nessa quebra você vai ter sobrando ali também íons H+, e elétrons. Guarda essa informação aqui. Ela vai ser muito útil mais para frente. Aqui, então, você tem um saldo de 2 ATPs, igualzinho você tinha ali na fermentação. Você quebrou a glicose, formou aqui 2 piruvatos. Nessa quebra, você então formou 2 ATPs. E além disso, você formou essa substância aqui, que é o NADH2. O NAD, a gente tem esse nome aqui gigantesco, vou chamar ele nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. O que ele faz? O que essa substância faz? Esses íons H+, que estão aí perdidos, essa substância captura. Então aqui, na glicólise, você teve a partir da glicose 2 moléculas de piruvato,
duas moléculas de ATP e a formação de NADH2 a partir de NAD. Este NAD está capturando íons H+, que estavam ali perdidos. Tá? Guarda essa informação. Depois que você passa pela glicólise, você tem então um ciclo de Krebs. Se fosse uma fermentação, pararia ali. Você formou o piruvato, aquele seria o resíduo e pronto. Só que aqui a célula pega este resíduo do processo de glicólise produzido no citoplasma e leva para a mitocôndria. Ela pega a célula, passa as moléculas de piruvato produzidas no citoplasma para a mitocôndria. Aqui, pessoal, a gente vai devagarzinho, porque é uma série de reações complicadas. O que eu quero de vocês, o que eu preciso de vocês é que vocês entendam aí o processo. A partir, então, deste piruvato aqui, uma molécula com 3 carbonos. Tá? Ela vai ser convertida numa molécula que a gente chama de acetil, que tem 2 carbonos. Então você tem o ácido pirúvico e depois a formação de acetil. Então, olha só. Saiu um átomo de carbono. Nessa saída, houve ali liberação de mais íons H, mais elétrons. E lá veio o NAD de novo capturar esses íons H. O NAD capturou aqui na glicólise, formando NADH2. Aqui no ciclo de Krebs, de cara, quando você libera um dos carbonos, ele vem, captura esse H e forma NADH aqui. Tá? Esse gás carbônico a gente libera no nosso processo de expiração. Tá? Então eu formei o acetil. Saí aqui do ácido pirúvico, formei o acetil. Esse acetil vai se ligar a uma molécula que já está ali produzida na célula, ou melhor dizendo, na mitocôndria, que é a coenzima A. Como coenzima, ela é produzida no processo de síntese proteica. Quando essas substâncias se ligam, você tem o famoso acetil coenzima A sendo formado. Então você tem aqui acetil coenzima A sendo formado a partir do acetil e a coenzima A. Tá? Depois, pessoal, que isso acontece, esse acetilcoenzima A liga-se a uma molécula que a gente chama de ácido oxalacético. Então percebam, você tinha um acetil que tinha 2 carbonos. Esse acetil ligou-se à coenzima A, formando acetilcoenzima A. Esse complexo liga-se ao ácido oxalacético, que tem 4 carbonos. 2 mais 4. Agora você vai ter, então, uma molécula
com 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Por isso que, dependendo do livro que vocês pegarem, o ciclo de Krebs está sendo chamado de ciclo do ácido cítrico, por causa disso aqui. Uma vez que este complexo liga-se a essa molécula de 4 carbonos, a coenzima A sai da história. Então, a coenzima tem a função de ligar o acetil ao ácido oxalacético. Depois que isso acontece, a coenzima A sai da história. Tá vendo? Nessa parte aqui que está destacada, o ácido oxalacético combina-se com acetilcoenzima A, dando origem ao ácido cítrico. A coenzima A sai da história. Espero que esteja tudo ok até aqui, que alguém esteja assistindo esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, meus parabéns. Depois que você tem o ácido cítrico, esse ácido cítrico vai entrar aqui, numa cadeia de reações. Nessa cadeia de reações, você tem liberação de mais gás carbônico, mais íons H e mais elétrons. Segura essa informação aqui de novo. Que vão ser capturados novamente pelos NAD. E agora tem uma outra substância aqui chamada FAD, que faz a mesma coisa. Está ali capturando íons H. Tá vendo? Nesse ciclo de quebra dessa molécula e formação desses compostos, ele volta a ser o ácido oxalacético com 4 carbonos. Então aqui você tinha 2. Aqui você passou a ter 6 carbonos. Furos. E depois de todo esse ciclo aqui, você volta a ter uma molécula com 4 carbonos, que vai se ligar a um outro acetilcoenzima A e reiniciar o processo. Por isso que é um ciclo, porque você tem, no princípio, ácido oxalacético mais acetilcoenzima A. A fusão destes forma ácido cítrico. Este ácido cítrico entra numa cadeia de reações que no final vai formar novamente ácido oxalacético, que vai participar de um próximo ciclo. A diferença aqui, liberação de CO2, de íons H+, e também de elétrons. Assim, a gente tem então o final do ciclo de Krebs. Uma coisa que eu não comentei é aqui, este pedacinho aqui, ainda no ciclo de Krebs, Apesar de ter um G, você poderia considerar isso aqui como A. Aqui também é formado ATP, mas em menor quantidade. Está como GTP, você pode considerar isso como ATP, para não confundir tanto. Ok, então passamos aqui por 2 etapas, glicólise, ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai ocorrer na mitocôndria. A cadeia respiratória, que é a terceira etapa da respiração aeróbica, ela ocorre aqui nas cristas mitocondriais. E onde seriam essas cristas mitocondriais?
nessa região aqui. Enquanto o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, a cadeia vai ocorrer aqui. Lembra que eu falei para vocês? Segura essa informação de NAD e de FAD. Aqui eles vão ter utilidade. Nas cristas mitocondriais, os íons H+, e os elétrons capturados aqui por NAD e por FAD vão participar, como o nome diz, de uma cadeia de eventos, uma cadeia de reações, para que ocorra fosforilação. O que é fosforilação? Formação de ATP. Então, olha só. Você tem na crista mitocondrial, ou seja, nessa membrana interna da mitocôndria, você vai ter ali, então, uma sequência de proteínas que a gente vai chamar de citocromos. Então, são essas proteínas aqui. Tá? Nessas proteínas, o NAD e o FAD se associam, liberando aquilo que eles capturaram ao longo do ciclo de Krebs, ao longo da glicose. Tá? Então aqui eles deixam esses íons H+, nessas moléculas, e voltam lá para os eventos anteriores para capturar outros íons H+, outros elétrons. Uma vez que esses íons são deixados aqui nos citocromos, eles são empurrados. Eles são deixados aqui nessa superfície e depois vão ser empurrados aqui para o outro lado. NADH libera íons H+, torna-se só NAD novamente. A mesma coisa aqui com FADH2. E esses íons vão sendo empurrados para o outro lado. O que vai acontecer quando você tem muitos íons H+, de um lado de uma membrana? Você vai ter uma tendência de difusão. Lembram disso? Difusão para equilibrar as concentrações. Então, é uma tendência de que esses íons que estão aqui passem para o outro lado. Só que existe uma única maneira desses íons passarem para o outro lado. Dentro de uma proteína, através de uma proteína, que se chama ATP sintase ou ATP sintetase, dependendo do livro. Essa proteína, ela funciona como se fosse uma turbina. Quando os íons, cada um dos íons passa por aqui, essa proteína gira. Uma vez que essa proteína gira, o que acontece? Você tem energia sendo formada. Quando essa energia é formada pela passagem dos íons H+,
através dessa proteína, essa energia é utilizada para a formação de ATP. Esse ATP tem a sua energia lá no último fosfato e vai ser levado então para os processos metabólicos. Então olha só a complexidade, a fineza desse processo, o requinte dele, uma série de eventos complexos que levam à produção de muitos ATPs, o que leva aí a um processo muito mais eficiente. Olha o porquê que a gente precisa respirar. Por que a gente precisa trazer O2 para as células? Uma vez que esse H+ está do outro lado, ele vai se associar agora não a NAD, não a FAD, mas ele vai se associar ao O2 aqui no final. O O2 que você respira se associa a esses íons H+ que passaram pela produção de ATP, pela proteína responsável pela produção de ATP, formando aqui então água no final do processo. Ok? Então, você tem ao longo de todo esse processo aqui, alguns livros falam em 36, outros em 32, outros em 38. A questão é muito mais eficiente do que a respiração anaeróbica, do que a fermentação. Ok? Pessoal, eu imagino que com o tempo desses 2 vídeos, já é praticamente o tempo de aula de vocês, então eu não posso me estender muito mais além disso. Na próxima aula, a gente faz alguns exercícios, tá? Referentes a esse assunto, e a gente dá continuidade falando de fotossíntese, tudo bem? Um grande abraço aí para vocês. Recomendo fortemente assistir esses vídeos mais de uma vez para ficar claro esse assunto. Qualquer coisa eu vou estar à disposição. Um abraço e até mais.